Finalmente, a luta mais aguardada da temporada aconteceu. Son Ji-woo contra o Rei Formiga. Eu só posso falar que foi sensacional, foi incrível. Eles pegaram o que já estava bom no manhwa e deixaram ainda melhor no anime. Eu só posso dizer que foi Absolute Cinema. Mas então, sem mais delongas, vamos para mais uma análise de Solo Leveling. Mas antes, deixa aqui rapidamente o seu like no vídeo e a sua inscrição no canal, porque se você quer conteúdo casca grossa de Solo Leveling, é aqui que você vai encontrar. Então já deixa o seu like, a sua inscrição e vamos começar falando sobre os caçadores japoneses. A atuação dos caçadores japoneses, que apesar das suas intenções estratégicas, sofreram consequências trágicas durante o confronto. Desde o início, os caçadores tiveram que lidar com as formigas, o que não era muita coisa, era até fácil para eles. Porém, com o Rei das Formigas, a coisa muda de cenário, o que resultou em um saldo devastador. Com os 10 caçadores que participaram, 7 são eliminados, incluindo o mais forte entre eles, Goto Ryuji. Mas se vocês se lembrarem o que eu falei da análise do episódio anterior, vocês sabem que toda a questão do Japão foi amenizada. Em vez de eles terem um plano para enfraquecer a Coreia e subir o ranking do Goto para nacional, aqui eles meio que só decidem tirar proveito da situação. Pensando que o grupo coreano estavam todos mortos, os caçadores japoneses estavam ali meio que dispostos a assumir os riscos para aproveitar uma vantagem. A chegada de Jin-woo, Ygritte cortando as formigas com a sua espada, o Iroh usando a provocação e atraindo as formigas para matá-las, o tanque estava esmagando elas e o Tusk estava soltando feitiços para todos os lados. E então chega o Jin-woo e todos se perguntam como ele chegou ali, mas isso não importa. A chegada de Jin-woo foi um dos momentos mais decisivos e impactantes, marcando uma virada dramática no andamento da batalha. E se vocês estão se perguntando por que ele não ter chegado antes, existem 3 motivos principais para isso. Primeiro, Jin-woo não consegue ver o que as sombras veem, então o máximo que ele sabe é a localização delas, ele não enxerga pelos olhos delas. Isso nos leva ao segundo motivo. O único jeito dele ter informações da dungeon era pela transmissão que tinha 10 minutos de atraso, então ele não podia saber o que estava acontecendo ao vivo. Terceiro, ele não tinha colocado uma sombra no Byung-woo, que era o healer rank S, ele só colocou uma sombra na galera que estava no treinamento. Então, quando Byung-woo morreu, ele não sabia. Quarto, ele só foi pra ilha depois que o Goto morreu, porque se o mais forte morreu, os outros deveriam estar em apuros. Inicialmente, Jin-woo não tinha intenção de participar da 4ª raid da ilha Jeju. Seu foco estava na sua família, especialmente em sua mãe, que ele finalmente conseguiu após anos da doença. Diferente dos outros caçadores, que buscam apenas famas e poder, o Jin-woo prefere agir quando realmente é necessário. No entanto, as coisas não correram bem para os caçadores coreanos e os japoneses que participaram da raid. O Rei Formiga se provou ser alguém muito mais forte do que qualquer um esperava, massacrando os melhores caçadores sem esforço. O líder da equipe japonesa, o Goto Ryuji, um caçador rank S extremamente poderoso, foi morto de maneira brutal. Os caçadores restantes estavam feridos e completamente sem esperança. Diante desse cenário, Jin-woo decide intervir, chegando à ilha Jeju no momento mais crítico da batalha. Quando Jin-woo entra em ação, a situação já estava crítica. Os aliados estavam feridos com hordas de inimigo em seu pescoço. Sua chegada simboliza esperança, trazendo a combinação de poder e inteligência. Ele utiliza suas habilidades de invocação para mobilizar as sombras e ao mesmo tempo usa as poções de cura para ajudar os caçadores machucados. E ele teve que dar isso na boquinha, já que as poções não são transferíveis e todos acabam sendo curados, menos a Tia-Rain. Como ela estava muito machucada, a poção não funcionava. Além disso, Jin-woo percebe que as sombras estão tendo dificuldades contra as formigas, o que obriga a invocar um número ainda maior delas para equilibrar a batalha. Jin-woo versus o Rei Formiga. O ponto mais alto do episódio está no confronto direto entre Song Jin-woo e o Rei Formiga, e esse é o clímax da temporada. Mas primeiro eu tenho que falar da chegada do Rei Formiga, onde todas as formigas acabam abrindo caminho. Eu achei essa cena muito boa. A atmosfera fica tensa quando Jin-woo e o Rei Formiga se encaram pela primeira vez. Esse momento é representado de uma forma icônica, a clássica encarada da aura azulada de Jin-woo contrastando com a aura vermelha do monstro. Esse jogo de cores simboliza não apenas a intensidade da luta, mas a diferença entre os dois combatentes. Jin-woo, como um monarca em ascensão, tem uma presença impotente e serena. Já o Rei Formiga, um ser que acredita ser invencível, exala
pura agressividade. E agora acontece um dos momentos engraçados. O Rei Formiga observa Jin-Woo e faz uma pergunta inesperada: "Você é o rei dos humanos?" E a resposta do Jin-Woo é um dos momentos mais engraçados. Olha só, um inseto falante? Interessante. Essa troca de palavras deixa claro que Jin-Woo não está impressionado com seu adversário. E ao contrário dos outros caçadores que enfrentaram o Rei Formiga, ele não sente medo. A primeira fase da luta é um teste de força. O confronto começa com um embate direto de força bruta. O Rei Formiga acerta um soco devastador em Jin-Woo, levantando uma enorme nuvem de poeira. Os caçadores que estão observando o combate ficam em choque, acreditando que o Jin-Woo havia morrido com um único golpe. Afinal, eles o viam apenas como um mago, e um ataque físico tão forte parecia impossível de suportar. Porém, quando a poeira baixa, Jin-Woo continua de pé, sem demonstrar fraqueza alguma. Ele sorri e parte para o contra-ataque, revidando com um golpe ainda mais forte. Daí os dois começam a trocar soco pra lá, soco pra cá, chute e tudo mais, e o impacto dos dois é colossal. O cenário vai sendo destruído e logo o Rei Formiga percebe que pela primeira vez encontrou alguém mais forte do que ele. A segunda fase é o teste de veneno. Após perceber que Jin-Woo supera ele em força física, o Rei Formiga muda de estratégia e utiliza sua habilidade venenosa. Ele atira sua língua venenosa, acertando Jin-Woo diretamente. Mais uma vez, os caçadores acreditam que o jovem caçador foi derrotado, pois o veneno do Rei Formiga é mortal. No entanto, graças ao sistema, Jin-Woo não apenas resiste ao veneno, como também continua lutando normalmente, ignorando completamente o ataque. Esse momento aumenta ainda mais o desespero do Rei Formiga, que percebe que suas táticas não estão funcionando. Por fim, a terceira fase, o teste de velocidade. Vendo que força bruta e veneno não são suficientes, o Rei Formiga adota uma nova abordagem. Ele muda sua forma, se tornando mais esguio e ágil, para tentar superar Jin-Woo com velocidade. A batalha fica mais intensa e os movimentos dos dois se tornam tão rápidos que apenas feixes de luz são visíveis. Esse momento visual lembra muito as batalhas de Dragon Ball, onde os personagens lutam em velocidades absurdas. Aqui, Jin-Woo finalmente demonstra sua superioridade absoluta, conseguindo acompanhar e prever os ataques do Rei Formiga. Em um momento de tensão, o monstro tenta perfurar o olho de Jin-Woo, porém, nesse momento, a habilidade Golpe Fatal sobe para o nível Mutilação, e isso salva o Jin-Woo, já que ele corta a criatura por inteira. A luta atinge seu clímax quando Jin-Woo usa a habilidade Mutilar no máximo, golpeando o Rei Formiga de uma forma devastadora. E detalhe, o Jin-Woo aqui vai girando parecendo Levi, ou melhor, um Blade. E pela primeira vez, o Rei Formiga sente medo, percebendo que não tem nenhuma chance de vitória. O monstro tenta atacar com as habilidades de outros caçadores. Como ele consegue se adaptar e ficar mais forte quando se alimenta, então ele tinha habilidade de outros caçadores, como o Kei, aquele caçador japonês que tinha habilidades de gelo e as habilidades de cura de Byung-Yu. Além disso, ele já estava mais forte por devorar parte da rainha, do Goto e dos outros caçadores. O Rei Formiga tenta fugir desesperadamente, voando para longe, mas o Jin-Woo ativa o seu poder, o toque do monarca, e prende o monstro no chão. Sem poder voar, o Rei Formiga cai e começa a rastejar como um verdadeiro inseto, finalmente aceitando seu destino. O último golpe de Jin-Woo encerra a batalha de uma forma definitiva, e o monstro, antes arrogante, se curva diante de um verdadeiro rei. A luta entre Song Jin-Woo e o Rei Formiga é um dos momentos mais épicos de Solo Leveling. Ela conseguiu entregar tensão, emoção e ação a um alto nível, além de mostrar como Jin-Woo ficou tão forte e casca grossa. Além disso, eles acabaram prolongando a luta, adicionando novas cenas que ficaram incríveis, e isso só deixou a luta ainda melhor. A batalha já era altamente esperada pela gente fã de Solo Leveling, e a forma como o anime aumentou foi incrível. A luta começou de uma forma épica antes mesmo do primeiro golpe ser trocado. Os contrastes entre as auras de Jin-Woo e do Rei Formiga foi um dos pontos visuais mais marcantes. O anime soube dar tempo para esse momento acontecer, sem pressa, deixando a tensão crescer antes da primeira troca de golpes. A luta em si teve uma coreografia bem elaborada, que passa a sensação de impacto e urgência. A animação soube transmitir o peso e a brutalidade dos ataques, fazendo com que cada golpe parecesse realmente poderoso. O uso da câmera lenta e das mudanças de ângulo ajudou a destacar momentos importantes da troca de golpes. A luta ainda ficou mais frenética quando o Rei Formiga tentou compensar com velocidade. O uso dos feixes de luz e dos lasers
para representar os movimentos ultra rápidos foi bem executado, além de, claro, facilitar para os animadores. A forma mais esguia do Rei Formiga após a transformação foi um toque interessante. Quando ele começa a voar e a ficar dessa forma, eu achei muito boa essa cena. Além disso, a gente também percebe ali uma mudança de comportamento no Rei Formiga. Antes, ele era arrogante, seguro que era o mais forte ali, mas com o desenrolar da luta, seu rosto começou a mudar, passando de confiante para preocupado e depois para desespero. A animação soube explorar muito bem essa transição, mostrando detalhes no olhar e expressões corporais dele. A direção e edição do episódio ajudaram a tornar a luta ainda mais cinematográfica. O uso dos ângulos dinâmicos que alternavam entre planos abertos e fechados ajudou a criar uma sensação de velocidade e impacto. Já os planos com detalhes no rosto dos personagens destacam suas expressões e emoções, o que deu mais peso dramático ao combate. A música também aumentou a tensão dos momentos certos, sem ofuscar os sons da luta. Em alguns momentos, o anime até optou por deixar o silêncio dominar a cena, o que ampliou ainda mais os impactos de certas partes da batalha. A luta entre Jinwoo e o Rei Formiga foi um dos melhores momentos de Solo Leveling. A caçadora Cha-Rain, com a vitória garantida, Jinwoo poderia ter coletado a sombra do Rei Formiga imediatamente, mas em vez disso, ele corre para tentar salvar. Não daria tempo para tirar ela da ilha, porque ia demorar muito para chegar até um healer, e também o Jinwoo não pode usar a troca de sombra porque precisa de um tempo de cooldown. Então ele chega a usar a mesma poção que salvou a sua mãe, o Elixir da Vida, mas descobre que isso também não vai ser o suficiente, porque ela está muito machucada. Isso é algo que não acontece no manhwa. Eu não sei se acontece na Light Novel, mas pelo menos no manhwa, o Jinwoo não tenta usar o Elixir da Vida. E por fim, o episódio termina com um gancho tenso, deixando a resolução para o próximo episódio. E eu, é claro, não vou dar spoiler para você aqui, mas eu quero saber de você. Já deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio, da luta do Song Jinwoo contra o Rei Formiga. Eu quero saber o que você achou. Para mim, a luta foi perfeita, absolute cinema, como eu falei no início, mas eu quero saber o que você acha. Além disso, deixa aqui sua inscrição, porque agora sim, realmente próxima semana a gente vai ter o último episódio da segunda temporada de Solo Leveling e eu vou trazer uma análise aqui pro canal, como sempre. Então, já deixa aqui sua inscrição para não perder a próxima análise. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.